A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 7, as línguas estranhas como evidência do batismo. No dia de Pentecostes, aconteceu que a promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa promessa foi feita lá no livro de Joel, conforme a gente já estudou em aulas passadas, e nessa festa, nesse momento, se cumpriu essa promessa. E a evidência desse batismo foi o que? As línguas estranhas. Aqui não era as línguas dos anjos, como nós ouvimos na nossa igreja, mas aqui foi as línguas de outros povos. Naquele momento, tinha em torno de 16 nações ali. Lembra, era uma festa e o povo estava reunido. Veio pessoas de tudo quanto é lugar para essa cidade, lá para Jerusalém. E eles estavam ali reunidos. E quando veio o Espírito Santo, os discípulos foram batizados, eles começaram a falar as línguas destas nações. Então os povos ouviam os discípulos falando na língua deles, na língua nativa, a língua que era a língua materna, vamos dizer assim. E eles ficaram assim impressionados. Dizem os estudiosos que quando eles estavam falando essas línguas, dessas nações, eles estavam engrandecendo o nome do Senhor, eles estavam louvando o nome do Senhor. Eles não estavam pregando ali naquele momento, eles estavam enaltecendo. Isso são o que os estudiosos dizem para nós. O fato é que essa situação causou grande espanto. Os povos ficaram assim, nossa, por quê? Os discípulos eram homens simples, eles não tinham conhecimentos de outras línguas, que fizeram o curso, que aprenderam. Não, eles eram pescadores ali na sua maioria. Tinha publicano e tudo, mas de uma forma geral, eram homens simples que estavam ali. E também alguns até falaram, será que eles estão bêbados? O que está acontecendo? Que movimento foi esse? Porque o dia de Pentecostes foi algo assim maravilhoso. Foi um evento maravilhoso, uma promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento e que estava se cumprindo. E a evidência é o quê? Falar em outras línguas, línguas estranhas. Agora falar do batismo na cidade de Corinto. Só que antes de falar do batismo, vamos conhecer um pouquinho da cidade de Corinto. Então, Corinto fica na Grécia. Na aula passada nós estudamos sobre Éfeso, que ficava na Turquia, que é do outro lado do mar ali, do Mar Egeu. Só que Corinto ali fica perto aqui de Atenas. Aqui é um outro mapa que demonstra outras cidades que são citadas aí no livro de Atos. Aqui esse mapa fala sobre a segunda viagem de Paulo. Então cita algumas cidades, inclusive aí Corinto, que está circundada aí de azul. Aqui é uma ruína, a gente vai apresentar agora aqui algumas ruínas, é o templo de Apolo, que fica lá em Corinto, Então se você for visitar lá na Grécia, passar por Corinto, você vai ver aí o templo de Apolo, as ruínas, Aqui uma outra ruína, aqui uma visão geral. A cidade de Corinto ficava na Grécia e foi um polo marítimo e comercial que acarretou numa rica cultura e uma das melhores economias da região. Seguindo o padrão grego, era uma cidade politeísta. Seus jogos istmicos, por exemplo, eram feitos em honra a quem? A Poseidon, que era o deus do mar. Além de existirem templos para Apolo e Afrodite. Eu grifei aqui politeísta. O que significa politeísta? Que tem vários deuses, que adora vários deuses. Nós, por exemplo, somos o quê? Monoteístas. Adoramos apenas um Deus. E aqui a gente pode ver, os jogos que eles tinham, de Poseidon, de Afrodite. Então, quer dizer, eles tinham vários deuses que eles adoravam. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Na primeira carta, ele escreveu à igreja, a partir do capítulo 14, começamos aqui a constatar a evidência de línguas espirituais em forma de dom, pois a igreja de Corinto possuía muitos dons espirituais. As línguas faladas na igreja de Corinto tratava-se de línguas espirituais, também conhecida como língua dos anjos. É uma língua que ninguém conhece, somente a Trindade. Então, lá no dia de Pentecostes, os discípulos estavam falando as línguas daquelas nações. Eles não estudaram, eles não tinham curso, eles não sabiam falar aquelas línguas. Mas, pelo Espírito Santo, eles começaram a falar nas línguas daqueles povos. Só que já na igreja de Corinto, eles começam a falar as línguas estranhas, que a gente chama de a língua dos anjos. É uma língua que somente Deus, Jesus e o Espírito Santo conhecem. Outras pessoas não sabem o que está falando. Até mesmo a pessoa que está falando as línguas estranhas, ela não sabe o que significa, a não ser que tenha interpretação. A ordem no culto, A igreja de Corinto, ela era o povo lá, era cheio dos dons espirituais, receberam os dons espirituais. E aí começou o quê? muita gente falando línguas ao mesmo tempo, o outro entregando profecia, o outro interpretando. Então Paulo falou, olha, precisa ter ordem
no culto. Então ele ensina a igreja de Corinto que é necessária a ordem no culto, ou seja, as pessoas podem falar em línguas estranhas, mas que haja intérprete. E se não houver, deve falar consigo mesmo e com Deus. As línguas estranhas é para edificação espiritual de quem está falando. E se houver intérprete, será para edificação da igreja. Paulo não está dizendo aqui que não é para falar em línguas estranhas, mas que haja uma ordem no culto. Porque senão fica todo mundo falando e ninguém consegue entender nada. Se está todo mundo falando em línguas, aí daqui a pouco o outro começa a interpretar. Qual língua ele está interpretando? De quem que está? Entendeu? Então, a gente tem que ter uma ordem, né? No momento da palavra, no momento ali que está pregando, você começar, o pastor está pregando, e você começa a falar línguas estranhas, muito alto, começa a ter o que? Interferência. As pessoas não conseguem entender a palavra. Se tem alguém entregando profecia, então a gente tem que ter ordem no culto. Não é para se calar, é simplesmente ter o que? Organização. E se você está falando e não tem intérprete, o que você faz? Você ora mais baixo, você fala em línguas mais baixo, fica você e o Senhor, porque isso é para a sua própria edificação. Mas quando você está falando em línguas, ou alguém está falando, e aí levanta uma pessoa e começa a interpretar, o Senhor dá esse discernimento, essa interpretação, isso é o quê? Para a edificação da igreja, para a edificação de um outro membro. Então isso é muito importante, essa organização no culto. As línguas estranhas não podem ser aprendidas. Isso aqui é muito sério. Nos dias de hoje a gente vê cada absurdo, né? Então as línguas estranhas, ela vem direto do Espírito Santo e é algo sobrenatural. Ou seja, não pode ser aprendido e não se deve decorar. É uma ligação direta com o Senhor, é algo sobrenatural. As línguas estranhas vêm na tua mente, vêm na tua boca e você começa a falar. Esses lugares que escreve as línguas estranhas no papelzinho e a pessoa tem que ficar decorando, isso não pode, isso está errado, não é desta forma. Existe isso? Existe, infelizmente existe. Existem pessoas que imitam línguas estranhas, às vezes fazem brincadeiras, e isso demonstra o quê? Uma falta de temor e respeito. Temos que tomar cuidado para não banalizar as coisas de Deus. Às vezes até no meio mesmo cristão, nosso meio aqui, a gente está conversando, está falando de uma situação, aí a pessoa fala uma palavra, né, de línguas estranhas, faz uma brincadeira. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas do Senhor é coisa sagrada, é coisa santa. Línguas estranhas é para ser falado conforme o Espírito Santo te concede e no momento sério, o momento certo que ele está falando, que ele está nos dando isso. E não é de qualquer forma, não é para brincadeira, não é para aprender. É lógico que existem algumas palavras que a gente sabe até repetir, né? Eu mesmo quando fui batizada com o Espírito Santo, eu falava apenas algumas palavras. E eu até falava para o meu esposo, olha, mas eu consigo repetir, será que eu fui mesmo? Tudo. Até que eu pedi confirmação para o Senhor e o Senhor deu. E aí eu recebi o dom de línguas. Aí eu falei várias línguas estranhas, né? Tive assim, uma experiência muito grande com o Senhor me concedeu, assim, eu orando, pedindo a confirmação, e eu falei várias línguas, né, que o Senhor me concedeu naquele momento. Então, assim, é algo que não é aprendido, é algo que não é para ficar brincando. Se alguém faz isso que está me ouvindo, toma cuidado, porque isso vem do Senhor, é algo muito sério o batismo com o Espírito Santo, não é brincadeira. A gente tem que valorizar o que o Senhor nos concedeu, e é para nossa edificação que é espiritual, né? E na próxima aula aí a gente vai estar falando também um pouco sobre a interpretação. E aí, chegando à conclusão, olha, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, pois assim o cristão será revestido de poder e ao falar em línguas será edificado espiritualmente. Necessitamos aproveitar tudo que o Senhor nos proporciona, pois tudo que vem dele é bom. Tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo, a evidência é o quê? Sempre será as línguas estranhas. Tem outras pessoas que têm o dom mesmo, né, de variedade de línguas, que falam várias línguas aí, né, o que o Senhor concede. E nós devemos buscar isso, buscar o batismo, buscar os dons, não só o dom de línguas, mas todos os dons que o Senhor colocou ali, né? Peça para o Senhor, fala, Senhor, qual é o dom que o Senhor quer me dar? Eu gostaria de determinado dom. Eu já vi pessoas que gostariam e buscaram esse dom e o Senhor concedeu. E nós devemos aproveitar tudo isso. Essas são ferramentas que o Senhor nos deu, né? Para a gente fazer a obra dele, para a gente combater o mal. Então isso é muito necessário. Tem gente que fala, eu já aceitei Jesus, já me batizei e não quero fazer mais nada. Não, tem muita coisa. O Senhor tem coisas boas para nós. Ele nos dá a liberdade de nós
pedirmos. É lógico, como diz a palavra, o Espírito Santo vai conceder a cada um conforme ele quer, porque ele sabe qual é a minha estrutura, qual é a sua estrutura, para que nós vamos usar. Então é importante. E o bom é que não importa a idade, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja ancião, não importa, né? O Senhor ele vai conceder, basta o quê? Uma dedicação, uma entrega nossa. E é muito bom vivenciar aquilo que o Senhor nos concede, aquilo que Ele projetou para nós. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Uma boa semana, que Deus abençoe.